Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar. Caso queira e esteja ao seu alcance ajudar de outras formas, você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para o nosso vídeo. Gente, o episódio começa com todo mundo se despedindo do Tom Klar, é o velório dele, né? E é um momento muito triste, o Tong tá realmente muito arrasado, ele não se conforma, nem comer ele tá conseguindo. O Mark que vai até ele oferecendo comida e falando que ele precisa pôr pra fora pra ele chorar, porque é assim que humanos se manifestam quando estão tristes. Eles vão pro dormitório, onde o Tong morava com o Tom Klar, o Tong começa a arrumar as coisas do Tom Klar, ele fica muito arrasado e ele pede pra passar a noite lá, acho que pra se despedir, coisas do tipo. Depois eles partem pra casa do Mark e o Mark mostra pra ele um tipo de depósito onde ele guarda várias coisas e o Tong ele fica assustado com a quantidade de coisas que tem lá, né, tipo acumulador. E aí o Mark fala, não, então, faz tipo uns 100 anos que eu tô vivo, se você considerar isso nem tem tanta coisa assim. Até que faz sentido. E aí o Tong ele deixa as coisinhas do Tom Klar lá e ele vê o diário do Mark ali no meio e ele pede pra ler e o Mark fala, não, depois você lê, vem cá. Ele leva ele lá pro banheiro e ele preparou uma cena bem romântica pros dois. Ele encheu a banheira de rosas, e aí o Tong fala pra ele, esqueci nosso mesversário. E aí o Mark fala, não, é que os humanos eles utilizam aromas pra se acalmarem, pra ficarem bem, e eu só segui esse exemplo. E aí eles vão bem lindos pra banheira, mas fica mais na parte do carinho mesmo. O Mark conversa bastante com o Tong tá se sentindo muito culpado por causa do Tom Klar. Ele fala sobre o fato dele ser o sangue dourado ter prejudicado tanta gente, essencialmente Tom Klar, e o Mark tenta explicar pra ele que infelizmente ele não tem controle sobre isso, ele não tem culpa de ter nascido assim. E uma das coisas que o Mark fala é que ele não sabe se existe um Deus, mas que se existir, que ele gostaria de agradecer muito por ter conhecido o Tong. E aí o Tong fala, mas eu sou humano, minha vida é finita, você vai ficar aqui, você vai sofrer. E o Mark fala, seria muito pior se eu não tivesse te conhecido. E fica uma cena muito linda. Conversando, eles chegam à conclusão de que o melhor pra eles é o Tong ficar na casa da Tara, que seria como ficar na casa da sogra, porque a Tara é quem o Mark mais confia na vida. Então ele vai deixar o que ele tem de mais precioso com ela, que é o Tong. Nesse momento, o Mark sugere que eles troquem de camisa, para que quando eles sentirem saudades, eles estejam com a camisa para ajudar com isso. É uma cena super fofa. Mark vai deixar o Tong na casa da Tara e a Tara já chega chinelando os dois, falando pro Mark porque que ele ainda tá lá, falando pro Tong se ele já chegou porque ele não entrou ainda, toda trabalhada na grosseria ela, esse dia aí. Ela dá as boas-vindas pro Tong, fala para ele que ele pode se sentir à vontade e tudo mais, mas a cada 5 palavras que ela fala, uma era, então, ele é imortal, você não. Completamente zero empatia ela. Ela deixa o Tong no quarto que era do Mark, deixa ele com um gatinho que vivia com o Mark também. E aí ela já chama ele na sala e ela começa a falar, então, arrumei uma bolsa de estudos pra você no exterior, mas você teria aqui já no mês que vem. E aí o Tong hesita e ele peita ela e fala, não, eu não vou, eu quero ficar aqui e eu quero ficar com o Mark. E ela fala, bom, vocês não me ouvem. Aí o que ela faz? Ela chama o Mark lá e ela começa a falar pra ele, falei pros dois que tem implicações de vocês ficarem juntos, vocês não me dão ouvidos, então é o seguinte, Mark, se você trouxer um Nakan, eu paro pra ouvir o que vocês têm a dizer. Fora disso, não. O Mark topa, o Tong fica super preocupado com a periculosidade da missão, porque afinal de contas o Nakan é bem perigoso, mas o Mark fala, não, beleza, eu vou conseguir, eu vou trazer ele e a gente vai conseguir ficar junto. Mark consegue localizar o Nakan com a informação que o capanga que eles torturaram deu pra eles. Eles começam a treta, o Nakan consegue fugir por um momento, mas o Mark alcança ele de novo, eles lutam de novo, ele mobiliza ele, aí o Nakan começa a falar, você tá correndo atrás da pessoa errada. O meu objetivo nunca foi o Tom, o meu objetivo sempre foi eliminar a Tara. A Tara, ela vem consumindo os sangues dourados há muito tempo. Quando eles completam 21 anos, eles não perdem o poder deles se intensifica e ela usa isso pra se manter no poder. Foi assim que ela chegou onde ela tá hoje. Inicialmente o Mark ele fica em negação, ele não entende o que tá acontecendo, ele acha que não é possível aquilo e o Nakan só continua. Ela só te usou e ela também tá usando o Tong e ele não tá seguro na mão dela. E o Mark fica em choque. Nesse momento a série mostra o Tong em casa, o gatinho ele vai pra lugares estranhos da casa e ele vai atrás do gato. Quando ele vê, ele tá num tipo de mausoléu, sei lá, um lugar onde tem um monte de coisa, tem uns papéis rasgados no chão e ele começa a olhar os papéis. Um dos papéis que ele olha tá escrito que quando o sangue dourado completa 21 anos, que o seu poder vai se intensificar. E aí quando ele lê isso, uma grade que tinha nessa sala, que ele não tinha conhecimento que tinha grade nem nada, se fecha e ele fica preso lá. Nisso a Tara vem vindo e ele começa a gritar, falando pra ela soltar ele, que ele ficou preso
lá e ela olha pra ele e fala assim: eu sinto muito, você não foi feito pra ter vida nenhuma, você foi feito pra mim. E aí, gente, esse episódio se resumiu a gente inconformado e tendo que dar razão pro Nakan. Porque assim, o Nakan é ruim, mas a Tara, misericórdia. E tem um detalhe também, o Nakan, a missão dele é acabar com a Tara. Ele ficou chocado com o que ela fez, ele não admitia que ela continuasse obtendo poder às custas da vida de outras pessoas. Porém, ele colocou várias outras pessoas, vampiros ou humanos, à frente da missão dele em vários momentos. Ele matou Tom Clá, um menino inocente, por exemplo. Obviamente ele tem razão em relação a Tara, mas e as coisas que ele fez? Como ficam nisso? E aí? Como é que fica? E aí? E aí? Agora torcer pro Mark voltar com sangue no olho e dar conta de salvar o Tong da FDP da Tara. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!